Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos às vésperas do Dia da Pátria, o 7 de setembro, e o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma realidade muito profunda. Jesus passa a noite toda em oração ao seu Pai. Por quê? Porque ele iria tomar uma decisão muito importante, que era a escolha dos seus apóstolos. E essa escolha deveria estar inundada de oração, da presença de Deus. Mais do que nunca, queridos irmãos, nós precisamos ouvir o que este Evangelho quer nos dizer e também precisamos nos colocar em oração para que as nossas escolhas, pelo nosso país, para a nossa vida, por todas as coisas, seja inundada pela força da oração. Somente se estivermos em sintonia com o Senhor e realmente ouvirmos a sua voz, é que nós vamos realmente fazer boas escolhas. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Certamente começou ali uma vida de comunidade muito intensa. Também a vida de oração sempre nos leva à vida comunitária. Nós não podemos viver sem oração, como também não podemos viver sem a comunidade, sem a igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, somos chamados nesse dia a ouvir o Evangelho, a nos colocarmos em oração diante de Deus e a sermos fiéis filhos da igreja, seguindo os seus ensinamentos, para que tudo aquilo que façamos, possamos fazer em nome do Senhor Jesus. A primeira leitura nos coloca diante de São Paulo exortando severamente aquela comunidade para que se convertesse. Ele colocou ali uma lista de situações de pessoas que não herdarão o reino de Deus se continuarem a fazer isso. Não que essas pessoas estejam privadas da graça de Deus, mas se não se converterem, não poderão entrar, não poderão experimentar esta graça. Então, a conversão nos vem pela oração. Nos colocar diante do Senhor, implorar a sua misericórdia e não termos medo de ir além. Somente um coração que ora é capaz de discernir o que é verdadeiramente justo. Porque, poderíamos dizer assim, o que mais o mal teme no mundo? Que o homem de Deus se coloque em oração diante do Senhor. Porque quando o homem de Deus se coloca em oração, homem e mulher de Deus se coloca em oração diante de Deus, as graças do céu são derramadas sobre a terra. Por isso, nesse Dia da Pátria, especialmente convido você a rezar pelo nosso Brasil. Precisamos rezar. Muito mais do que apenas discutir, precisamos rezar, ouvir a voz de Deus, ouvir o que o Senhor deseja de nós. E certamente construiremos, com as graças de Deus, um país muito melhor. E começando pelo nosso coração, com a nossa intimidade com o Senhor, transformada pela oração, podemos sim construir uma sociedade mais justa, segundo a vontade de Deus. Aqui está a grande vocação do nosso Brasil, a terra da Santa Cruz, a terra que precisa e deseja fazer a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.